Pessoal, como eu falei no início do outro vídeo, eu iria falar sobre as pedras no nosso agro, na pecuária, as montanhas de pedra, e também sobre os routers. E eu deixei para falar sobre os routers só aqui, porque esse assunto é mais longo, tá bom? E é de muita importância que isso fique entendido por todos nós, brasileiros, para ser feita uma cobrança, porque eu tenho para mim que nós estamos tomando um tombo violento, certo? Fica aí o governo com esse negócio que não tem dinheiro para esse investimento aqui, para esse investimento ali, e que aí mantém a taxa de juros alta para poder adquirir dinheiro do exterior, para o dinheiro do exterior não sair, e vai sendo feito manage, correto. Mas tem o dinheiro. Os routers é um. Só que nunca é explicado, não há transparência disso, gente. Tá bom? Isso que é muito importante, certo? Igual uma coisa muito importante que ocorreu ontem e que ninguém comenta, ninguém dá um valor, porque foi uma coisa muito boa. O ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, numa palestra que ele deu num canal de mídia, um importante canal, confiável, eu não posso citar o nome porque eu não sei se o YouTube permite, não vou arriscar, mas ele disse que a, a Ibovespa, né, deveria ser fiscalizada pela CVM, né, que é o órgão que fiscaliza todo o processo de compra, venda de ações, de estoque de ações, né? Então, ele falou que não é bem, ele não concordava com aquilo, que deveria ser o Banco Central que deveria fiscalizar, certo? E eu concordei plenamente com ele. Aí vocês vão dizer, mas se o órgão regulador já existe, por que tem que vir o Banco Central? Então, eu vou explicar uma coisinha para vocês. Por causa de corrupção, gente. É por causa de corrupção. Você que está me ouvindo, você sabe quem é o presidente lá, quem é o vice-presidente, quem são as pessoas que trabalham ali dentro desse órgão de fiscalização? Vocês não sabem. Eu tenho certeza que a maioria quase absoluta não sabe, a não ser grandes investidores que estão no mercado financeiro, que acompanham os passos desse pessoal, que trabalha observando o mercado para poder coibir vagabundagem empresarial dentro, igual quantos iPods que foram lançados no Brasil, gente, de alguns anos para cá, não existe mais nada. Foi só para poder conseguir tirar aquele dinheiro do mercado, né? E a empresa é uma porcaria, não existe. Né? Simplesmente foi uma fachada para se conseguir centenas de milhões de reais, certo? Cadê o órgão fiscalizador? Não se fez nada. Então, por isso que o ministro Fernando Haddad está correto, está jogando o Banco Central, entendeu? Agora, vou falar outra coisa que existe no mercado e que já existe desde a época que eu era garotinho andando de calção para lá e para cá, certo? Isso existe demais. Isso dá uma pernada feia, muito grande, nesses investidores de longo prazo, nos investidores de médio prazo e curto prazo. Para mim, o mercado é curto prazo. Já morreu há muito tempo esse negócio de longo prazo. Mas, de qualquer forma, dá uma pernada muito grande, principalmente para esse pessoal que fica comprando papéis fixos, os FIIs, por exemplo, que de alguma forma está indexado, exemplo, no agro, né? Pois é, e eu tenho de tijolo, que na logística, com galpões, é infinito, não é infinito não, mas a gama é essa, o processo é o book de exposição é esse, né? Mas vejam vocês, existe combinação entre fundos, os fundos previdenciários, Fundo Previdenciário do Banco do Brasil, Fundo Previdenciário da Vale, Fundo Previdenciário da Petrobras e por aí vai. Esses fundos fazem transferências, certo? De papel praticamente mensalmente. Não parece no pregão. É isso que eu quero dizer. Então, isso é uma corrupção muito grande. Isso aí praticamente é uma venda de dividendos por debaixo do pano, certo? Então é por isso que e não ocorre, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: não acontece nada na mão do órgão fiscalizador. Por isso que o senhor Fernando Haddad
fez essa proposta e eu tirei o chapéu, falei, bacana, até que enfim eu estou vendo a carruagem começar a andar. É muito importante isso, tá? Agora vamos para os routers, que é um problema que eu considero seríssimo, certo? Eu vou pegar a grande Petrobras. Vamos pela Petrobras, porque qualquer brasileiro conhece essa palavra. Petrobras sabe o que é a empresa, não é? Se eu falar outras empresas fantásticas que nós temos no Brasil, ninguém conhece a Badella, por exemplo, que é uma empresa, vamos dizer que não é nem segunda linha, terceira linha, mas é um trem fantástico. Inclusive, eu queria deixar uma palavrinha. Essas empresas no Brasil, que é considerada segunda linha, e que por causa da porcariada que está o mercado parado, completamente parado, não é? Elas se tornam terceira e quarta linha. Infelizmente. Mas olha, se eu fosse um milionário, eu comprava tudo. É isso que eu quero dizer, eu comprava tudo. E não é por causa de dividendo, não. Igual hoje as pessoas ficam correndo atrás de dividendo porque não tem praticamente ativo nenhum que recompõe como um dividendo, né? Vem mensal, então ele é uma, como se diz, ele é um radar assim para você acreditar sempre que você está indo bem e realmente está, certo? Mas eu compraria tudo. Não existe nada melhor no planeta Terra, na minha opinião, do que o mercado financeiro brasileiro. Apesar que tem uma roubalheira ali dentro tremenda, igual falei há pouco aqui agora, de fundos de pensão que ficam transferindo seus ativos entre o outro, né, papéis entre um e o outro, e nada é declarado, nada é provado, nada é provado, não, porque não é investigado, nada é publicado, certo? E ali vai uma montanha de dividendo e vai diretamente para o bolso de quem faz isso, certo? Vocês querem um exemplo? Qual de vocês que estão me ouvindo que tomou conhecimento que o governo brasileiro, seja com Lula, seja lá com o Fernando Henrique Cardoso, o senhor Jair Bolsonaro, o senhor Temer, a senhora Dilma, lá para trás do Sarney, seja lá com os militares, né? Que dia que vocês leram que o governo publicou que ele recebeu tanto de dividendo? Não, essa palavra dividendo é de uns tempos para cá que está se falando. Mas eu sei que existe dividendo, porque o primeiro papel que eu comprei na minha vida foi do Bradesco. Eu era rapazote, comprei o papel do Bradesco e veio no Split, chamava Split. Era informado através do Split, não tinha rede digital. E eu mesmo não sabia o que era um dividendo. Eu falei, olha, ganhei esse dinheirinho aqui, que será isso? Não é? Agora, olha a ignorância, hein? Minha, claro, que eu não sabia. Fui no banco, porque eu nunca fui de usar dinheiro que aparece na minha conta. Então, eu fui lá e perguntei, escuta, o que é isso aqui? Está escrito aqui. Está falando que é DVI e tá esse valorzinho aqui. Aí a menina falou, eu vou ver com o gerente. E foi lá no gerente. Conclusão, só volta daqui a uma semana que nós vamos procurar saber em São Paulo como é que ocorreu isso. O que é isso? Veio do banco, hein? Lá do banco. Agência ali, perto do Parque Moscoso, em Vitória. Acho que é General Monteiro, o nome da rua. Você entrava no Bradesco de um lado, saía do outro lado, na outra rua. Daqui era a linha de ônibus que ia para Vila Velha, do lado de cá era a linha de ônibus que ia para o lado da Serra. Né? Eu andava de ônibus. Então, voltei sem saber. Mas jornal não falava nada. Então, fiquei assim, como é que eu vou tomar conhecimento de que é isso? Não é? E comecei a fazer as perguntas, né? E lá na corretora sabiam, né? Me informaram na corretora. E eu tinha um problema muito sério de entrar na corretora também, gente. Vocês acreditam nisso? Eu vou contar isso aqui, ué, porque eu era rapazote. Eu chegava na corretora, tinha lá uma meia dúzia de sujeito médico, não sei por que eles gostavam de andar só de branquinho lá no meio da rua, e ainda pendurava aquele negócio no pescoço, e ficavam ali, né? Eu falava assim, mas que bando de mitideza, meu Deus. Eu pensava comigo assim, né? Que bando de mitideza. Para que isso, rapaz? Para palhaçada. Não, chega lá fora, tá todo mundo com o pé dobrado para trás, encostado no muro, na rua, atrás de emprego, passando fome. Esse camarada querendo aparecer desse jeito, né? Pois foi isso. Mas lá eu tinha esse problema. Eu chegava lá, um ou outro jogava piada assim, que você quer fazer o quê aqui? Você quer? Me perguntava mesmo. Eu quero comprar ações, eu vou comprar ações. Né? Então, quer dizer, viram?
Inclusive, uma coisa muito engraçada, isso aí da minha vida, que eu quero contar aqui também, que eu tenho certeza que se tem alguém aqui fundamentalista escutando isso, vai morrer de rir. O primeiro papel que eu procurei, assim, eu adquiri o Bradesco, foi o primeiro. Depois veio Cosígua, que as Cosígua lançou ações, fez panfleto, aí eu li, achei aquilo bacana, né? Vou ser acionista de uma empresa de metalúrgica, né? É lá do Sul. E comprei da Cosígua também. Mas, naquela época, o meu sonho, sabe o que era comprar? Vocês vão morrer de rir. Companhia que fazia lata de óleo, óleo de cozinha. Eu não sei se é Santa Isabel, o nome, eu não recordo, mas vocês me desculpem, tá, gente? Mas eu era fanático com aquilo, porque eu ia no supermercado, eu ia na vendinha lá no bairro, eu ia num supermercadozinho mais simples, aonde eu fosse, tava lá as latinhas de óleo. Todo mundo precisava de óleo. Todo mundo precisava de óleo, né? Então eu ainda lembro que um colega de trabalho foi na minha porta, pediu um dinheiro emprestado para correr na emergência e comprar umas latas de óleo, porque estava chegando um pessoal lá de Minas, né? Eu morava no Espírito Santo, estava chegando o pessoal de Minas e ele estava sem óleo, ele estava apertadíssimo. Se eu podia arrumar um dinheiro para ele comprar a lata de óleo, ele me dava no próximo pagamento, né? Viram? O óleo era uma coisa fundamental. E na outra mão, lá na Casa Brasília, né, o que acontecia? O governo pegava a lista de produtos que era gerenciado para ser apurado para se fazer uma infração, o governo sempre tirava o óleo fora, porque o óleo subia demais. O óleo era, vamos dizer, R$ 1 esse mês, mês que vem já era R$ 2. Daqui a 3 meses já era R$ 3, R$ 4. O negócio subia disparadamente, né? E eu pensei assim, é o melhor papel para longo prazo. Né? E eu não estava nem olhando dividendo, não estava olhando que não era, dividendo não era o foco naquela época. Né? Você olhava, era a valorização do papel, era a condição fantástica que a empresa tinha dentro do mercado, né? Dentro da praça, a sua administração, né? A sua atuação. Né? Então é isso que eu olhava. Pois é, eu acho isso muito engraçado. Eu conto isso na família, muita gente morre de rir. Como que as coisas mudam no mundo, né? Mas agora, gente, vamos ver se eu fecho essa matraca minha e vou falar agora o que eu preciso de falar mesmo. Eu quero falar sobre os rotaries, ok? Olha, esse é um assunto que eu preciso até para poder concentrar assim para falar, porque não. Vejam vocês, porque realmente eu não acho que o brasileiro tem muito conhecimento. Se bem que se fala alguma vez ou outra, certo? Mas, pessoal, no Rio de Janeiro, por exemplo, não vou falar do petróleo, poderia falar de qualquer outro, tá? Mas eu vou falar do petróleo. Não vou falar do minério, da mineração, nada disso. Para ficar mais curto aqui. Olha, lá em Macaé, um grupo de políticos, incluindo o PT, estavam no meio, outros partidos, outras ideologias, quase que eles saíram no tapa. Isso é uns 2 ou 3 anos para trás, aí, mais ou menos, por causa da divisão do Routers, certo? Vocês ficaram sabendo? Lá em Macaé, dá uma voltinha lá, por favor, pega o carro, vá até Macaé, vai lá para vocês conhecerem. Se você anda lá, o senhor sabe o que é um router? O senhor sabe o que é um router? O senhor está com essa casa do senhor aqui, com esse comércio do senhor aqui, o senhor recebe algum benefício do governo aqui? Não. O senhor paga aluguel caro aqui? Pago. O senhor tem serviço de esgoto aqui, serviço de eletricidade, água portável, é uma porcaria, é assim que todo mundo fala, entendeu? Então, igual aconteceu no governo da Dilma, que tentaram fazer aquele parque, né, industrial petrolífero, né, para beneficiamento, desculpa, tá, gente? Mas tentaram fazer o parque, mas a roubalheira tremenda pôs tudo para baixo, e muita gente acusa a Dilma, mas esquece que quem é o ladrão é o empresário, é a porcaria do empresário. Esse pessoal é que rouba, e o governo é que paga o parto, certo? Eu sei que o governo tem conveniências muito grandes, porque o governo escuta lobbies, é erradíssimo. Lobbies é um câncer. Lobbies e emendas é um câncer para o Brasil, certo, gente? Mas quando existe uma coisa que a televisão está falando direto, igual se falou demais, deram o nome àquela corrupção, né? Toda. Então, petrodólar, surgiu o Lava Jato, um monte de coisa, né? Mas vocês têm que ver que aquilo ali é uma mão empresarial, certo? Então, vejo vocês, lá em Macaé, pelo
todo o fluxo de dinheiro que a Petrobras obtém ali naquelas torres, aquele povo tinha que estar vivendo muito bem. É aí que eu pergunto para esses YouTubers que colocaram muitos vídeos alegando, falando que é, metendo o pau na ministra Marina, que não liberava a licença do petróleo para a Petrobras fazer, não prospecção, fazer a pesquisa primeiro, lá na Cerca Invisível, lá na Guiana, falando que aquele povo lá estava virando shake, eu já falei até sobre isso em outros vídeos para trás. Pois é, então pega Macaé, que vocês vão ver que vocês estão completamente errados, porque Macaé todo mundo deveria estar pintado de ouro, certo? E isso não é da agora, isso é lá da minha época de rapaz, não é? Porque é muito fluxo que a Petrobras tira ali de dinheiro. Além que paga também o royalties para o municipal, é isso que eu quero dizer, certo? E esse municipal não transfere para a população, vai para o bolso de políticos. Então, é nisso aí que eu gostaria de pedir de novo ao nosso prezado ministro Boulos, certo? É, nessa ponte que ele se propôs a nos ajudar em comunicar com o presidente Lula, por favor, leve esse problema ao presidente Lula para ver o que o presidente Lula pode fazer para consertar isso. Porque eu tenho certeza que ele não vai aceitar errado como está, porque ele procura a transparência, certo? Então leve, pode ajudá-la a se reeleger, pode ajudar o senhor a crescer na política, não é? Porque é o seguinte, a Petrobras, tudo que ela adquire, tudo que ela produz, ela paga o royalties. A, a, a ala política, aquele pessoal que possui nos municípios. Né? Eles são afetados. Eles são afetados de todas as formas, né? Ambientais que prejudicam a eles, formas. É muito carro para lá e para cá, é muito helicóptero para lá e para cá. Olha, é muita coisa que desfavorece as pessoas que moram na área, certo? Então, se recebe o rotos para se traduzir em melhorias para esse povo. Isso não ocorre, tá? Isso não ocorre. Agora, se o prezado ministro Boulos vier falar não ocorre, então eu não posso fazer mais nada porque eu sei que não ocorre, certo? E é isso que eu queria saber, que tragam a transparência com esses cabras que estão recebendo esse dinheiro político, que estão recebendo esse dinheiro, e como é que esse dinheiro some? Por quê que esse dinheiro não aparece? Certo? Por que esse dinheiro nunca aparece? É essa que é a minha cobrança aqui. E isso não é só em Macaé, isso está lá para o sul, está lá para o Nordeste. Hoje nós temos vários pontos de petrolíferos em prospecção no Nordeste, na próprio Norte temos, e vamos torcer porque a pesquisa que está sendo feita lá na faixa equatorial, do lado da Guiana, lá na Cerca Invisível. Porque do outro lado está a maior torre do mundo, né, que é a da ExxonMobil, junto com a Chevron. Então, não. E a Chevron entrou bem depois, mas ficou doida para comprar, participar, não era aceita, acabou comprando uma empresa pequena petrolífera, né? É, e entrou, me parece que é da Inglaterra, e conseguiu entrar. Pois é, mas é isso, tá? Era o motivo que eu queria alertar vocês. Se vocês gostaram dessa cobrança, se vocês também ficaram indignados que isso está existindo, não é? Enquanto que vocês estão pagando impostos caríssimos, pagando muito imposto, que desnecessário, não é? Porque a verba existe, gente. O problema é que a verba não vem a nós, a política não recebe e contabiliza a favor de nós, contabiliza o bolso deles. Compreenda? Compreenda? E é por isso que vocês veem aí, político aparece com mansões, os filhos aparecem com mansões, é tanta coisa absurda e que é só no Brasil que se passa assim. As pessoas lendo a notícia e tudo continua normal, ninguém preocupa. Né? Então, gente, por favor, vocês vamos cobrar, certo? O Boulos pode nos ajudar. Porque eu digo sempre o Boulos, porque, olha, eu em toda a minha vida, tenho 67 anos, eu não vi uma pessoa com tanta boa vontade em ajudar igual o Boulos. Vocês vão dizer, não, ele quer aparecer na internet, ele quer, de alguma forma, precificar o nome dele na cabeça de todo mundo, porque ele planeja
coisas futuras no governo, talvez ser um presidente, já tentou ser governador da prefeitura. Ô, gente, caminho político é assim mesmo. O caminho político, as pessoas não vão entrar para ser um vereador o resto da vida. Todo mundo quer ir à prefeitura, da prefeitura quer ir para o Estado. Então, quer dizer, se as pessoas forem desenvolvistas, elas estão trazendo benefício para todos nós, certo? Então, o que nós não podemos saber é se aquela pessoa que está sendo desenvolvida, se ele é honesto, certo? É isso que é importante saber, tá? E não coibir a parte progressista daquela pessoa dentro da política. Agora, o Bozo nos parece que ele está sendo correto, porque ele está atuando em todas as áreas, cobrando em todas as áreas, levando problemas, escutando e também falando por ele próprio de todas as áreas, certo? E isso demonstra. A gente tem que dar pelo menos 50% de positividade para ele, acreditando. O resto é ao longo da vida dele que ele vai provando, certo? É por isso que eu uso ele, tá bom? Não conheço, absolutamente não conheço. Tomei conhecimento, talvez foi ano passado, no Race para a Prefeitura de São Paulo, ano passado ou retrasado, foi ali que eu conheci, na televisão, observando ele na televisão. Nunca tinha visto, né? Nenhum deles, para falar a verdade, nenhum deles. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o Pablo Marçal, porque eu também nunca tinha visto, sobre toda a sujeira do Pablo Marçal, e eu mencionei um vídeo só sobre isso. Está aí para trás, nas minhas mensagens. Pessoal, muito obrigado. Desculpa, eu falei que ia falar pouquinho, não foi? Foi incrível. Então, me desculpa o tempo que eu tomei de vocês aqui, vocês se disponibilizarem me escutar, mas vamos trabalhar em cima disso, tá, gente? É muito importante para o Brasil, é muito importante que o presidente Lula tome uma providência, e se ele não tomar, ele perder o governo, quem vier, a gente põe isso no radar dessas pessoas, porque é importante para todos nós, tá? Deem um joinha, se inscrevam, comentem, é muito importante. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado.